Vamos lá, você viu aí, eu estava observando aqui a questão 3, resposta certa, a letra D, acabamos de fazer. E você viu, né? O clichê é sempre aquela frase associada, ou o termo associado aí à frase surrada, a expressão assim, extremamente comum, surradíssima. Vamos dar uma olhada na questão 4, agora ela já fala um pouco, uma abordagem aí sobre semântica, né? Uma questão um pouco melhor, você viu? Tanto a questão 3, 2, quanto a questão 3 e agora a questão 4, aborda um pouco essa questão aí da referência e da semântica, né? Eu achei interessante. Aí a banca já começou a trabalhar algumas questões um pouco mais legais, dentro desse contexto da percepção, do sentido do uso de algumas palavras no texto. O contexto mesmo, a retomada, o que o texto quer dizer com isso. Vamos dar uma olhada aí? Olha só. Na questão 4, gente, ele já começa colocando o seguinte. Os sétimo, oitavo e nono parágrafos tem início na linha 50, a paciência é o sentimento mais slow motion que cultuamos, a paciência, até a linha 56, que é a penúltima do texto, né? Assim como as reticências. Pronto. Vai até a palavra reticências aí na coluna seguinte. Aí ele diz assim, esses parágrafos aqui, na caracterização slow da vida, olha aí, se você observar qual foi a caracterização slow da vida que ela apresentou, vamos relembrar. O fogo da lareira, a chama da vela, a fumaça do cigarro, a tragada. A vida queima em marcha lenta. Os domingos caudalosos, o beijo apaixonado, tão deliciosamente arrastados, assim como as reticências. Entendeu agora? Falou da reticência? Professor, eu pensei que tinha pegado o áudio aqui. Não foi problema do áudio, não. Foi só para você perceber aquela coisa, né? Que muitas vezes você tem um texto e tal, e deixa no ar aquele negócio, e as reticências. Deixar no ar alguma coisa. É exatamente aí, a sensação de slow motion, né? Aquela coisa. Pois é, vamos dar uma olhada na questão agora. Vai lá, acompanhe. Olha aí. A alusão semântica, a referência de sentido, ó, na caracterização desses parágrafos aqui, quando ele fala em slow da vida, fazem alusão semântica respectivamente a quê? O sétimo parágrafo faz ocorrência, faz alusão a quê? O oitavo parágrafo, alusão a quê? O nono parágrafo, alusão a quê? Vamos lá. Sétimo parágrafo. A paciência, ele diz aí, ó, a paciência é o sentimento mais slow motion que cultuamos. A paciência está associada aí, em termos semânticos, ocorrências marcantes na vida, sensação de alongamento do tempo, o tempo crescendo, etc. Sensação de alongamento do tempo, característica psicológica individual. E aí, o que você acha? Tem 3 opções aqui. Ocorrências marcantes na vida, sensação de alongamento no tempo ou característica psicológica individual. Pessoal, a paciência, de uma forma ou de outra, é um sentimento. E, claro, compete a cada um, né? É uma característica psicológica individual. Há pessoas pacientes e há pessoas impacientes, né? Claro, né? De uma forma ou de outra, característica individual de cada um. Ok. No oitavo, ele já coloca aí. O fogo da lareira, veja, a descrição do oitavo parágrafo. O fogo da lareira, a chama da vela, a fumaça do cigarro, a tragada, a vida queima em marcha lenta. E aí? O que você acha? E aí? Bom, ocorrências marcantes na vida. Sensação de alongamento do tempo. Pessoal, o fogo da lareira, a fumaça do cigarro, a vida queima em marcha lenta. Quando a vida queima em marcha lenta, você acha que você está tendo ocorrências marcantes? Ou você acha que a vida tem uma certa sensação de alongamento? O que você acha? Exatamente, né? Claro, alongamento do tempo, vai queimando em marcha lenta, ou seja, em slow, a coisa não passa rápido, vai devagar, o tempo está esticando, esticando. Ocorrências marcantes é o que ele chamou aí de domingos caudalosos, aqueles domingos, né, extremamente tumultuados, balançados. O beijo apaixonado. Bom, ocorrências marcantes, os domingos pelo menos aí, e o beijo apaixonado seriam cenas, vamos dizer assim, próprias da vida, né? É claro que aqui está bem subjetivo, né? Acho que você talvez tenha observado assim, pô, que questão doida essa, né? Sensação de alongamento do tempo.
Bom, a paciência é o sentimento mais slow que cultuamos. A paciência não é uma ocorrência marcante da vida, não é uma ocorrência, então você já sabe que não é uma ocorrência. Não é uma sensação de tempo alongado, então você já detona a paciência como sensação de tempo. Então tudo bem, característica de cada um, tá. Então você pode aí se aproximar um pouco disso. Agora, esse aqui de, vamos dizer assim, que ele falou sensação de alongamento, bom, é aquela velha história, marrom, né? Marromeno, né? Aquela velha história, pô, mas o fogo da lareira, a chama da vela, a fumaça do cigarro, a vida, ele bota 2 pontos. Veja, quando ele coloca simbolicamente aí, essa abordagem, o fogo da lareira, a chama da vela e tal, ele coloca 2 pontos. Ou seja, isto é, a vida queima em marcha lenta. Tem marcha lenta, aquele tempo lento, aquela coisa que vai devagar, devagar. Percebeu? Então, se ele coloca a vida que queima em marcha lenta, claro, você já tem uma diferença bem clara aí nesse episódio aí. Mas assim, bom, né? Professor, mas peraí, bicho, não está tão claro não. Bom, a Cis Gran Hill não foi tão clara, mas pelo menos alongamento do tempo, cenas marcantes da vida, ocorrências marcantes. Os domingos podem trazer coisas boas ou coisas más, né? Sensação de lazer, ou de atrito, ou de bronca, ou de qualquer coisa assim. Então, dê um desconto, né? Fazer o quê? Mas a banca quis avaliar isso, a sua percepção, a sua capacidade associativa em relação a um fato qualquer, uma circunstância, e em relação ao próprio conteúdo semântico da frase também, e das expressões que ele usou aí. Bom, deu uma puxadinha, né? Questão 4, né? Aquela coisa, professor, a gente está tão acostumado a trabalhar com regras, com fatos, o que é, o que não é, não é. A regra diz isso e acabou, né? Aí quando você parte para uma questão de análise semântica, de referência ao sentido, que tem, sobretudo nesse contexto, um caráter bem subjetivo, bem viajado, aí o cara já balança para dar a resposta. Mas é isso mesmo, faz parte, não se assuste não. Vamos lá, virar a página aí? Estou vendo aqui, questão 5, ó. Num ritmo tão lento que custamos a acreditar. Tão que, tanto que, tamanha que. Olha só. O conectivo destacado introduz uma ideia de... Pessoal, estudou conjunção? Esse tempo todo não estudou ainda? Decorou? Que é isso? Decore, rapaz. Mas tanta lei, tanto código, tanto tudo para você ler e decorar. Você não vai memorizar um negócio desse? Tão que, tanto que, essa coisa toda? Que é isso, gente? Ó, num ritmo tão lento que custamos acreditar. Não é comparação não, viu? Marcelo, mas eu pensei que tão que era a comparação, assim, para mim dá uma certa ideia de comparação. Gente, não é comparação. Comparação é tão quanto ou tão como. Percebeu? Tão quanto, tão como. Ele é tão inteligente quanto eu. Ele é tão inteligente como eu. Aí você tem realmente aí comparação. Tão quanto, tão como. E é muito importante se lembrar, claro, que nesse aspecto de comparação aí você tem um adjetivo no meio, né? Então aqui você tem tão lento que custamos, é por isso que as pessoas confundem, tão lento, então, mas ele no ritmo tão lento, o ritmo não é lento, então é adjetivo também, as pessoas às vezes confundem por se tratar de um adjetivo também nesse ponto medial aí, né? Nesse ponto do meio da expressão, tão lento que. Mas pessoal, é muito importante se lembrar que esse tão que, tanto que, tamanha que, né? Ele correu tanto que ficou rouco, percebeu? Então tem que tomar cuidado aí com essa associação do tão que, tanto que e tal, que geralmente dá um caráter de consequência aí. Esse caráter de consequência tem uma certa visão apropriada aí para o contexto da frase, porque você não se acomoda, né? Você não pensa simplesmente que é causa ou consequência. Imagine, se eu disser assim, ele é tão inteligente quanto fulano. Você não, tão quanto, tudo bem, tão inteligente quanto fulano, eu estou comparando. Mas nesse contexto aí de tão que, ele ficou tão chateado, ou então a coisa foi tão chata, que ele pediu para se retirar. Sei lá, o episódio foi tão chato, tão chato que ele pediu para se retirar. Então, o fato de ele ter se retirado, ou de ele ter pedido para se retirar, foi provocado pela chatice do fato. Entendeu? Então, o grau de chatice desse fato aí foi tão intenso que provocou a retirada dele. Então, muito cuidado com essa associação de causa e efeito aí, tá? É claro que a resposta certa é a letra A. Vamos lá, acompanhando aí. Na questão 5, acabamos de fazer, na questão simplíssima, né? Você já percebe aí o tão que, né? Tão que, tanto que e tudo mais, valor de consequência, claro. Pessoal, para que eu tivesse um valor de conclusão aqui, eu teria que usar, claro, uma conjunção como logo, portanto, por isso, por conseguinte, não é isso? Claro, expressões que indicam conclusão de fato, certo? Encerramento, fechamento, tudo mais.
Tá? Eu posso usar o pois também, né? Pós-posto ao verbo. A conjunção pois é coordenativa também e pode ser utilizada como conclusão. No caso da oposição, aí, claro, você tem a oposição em 2 graus, né? Relembrando a oposição do ponto das conjunções, você sabe. A oposição ela pode ser coordenativa ou subordinativa. A oposição que ocorre no campo das coordenativas são as conjunções coordenativas adversativas. A oposição no eixo da coordenação. Então você tem as conjunções coordenativas adversativas, que indicam oposição, contraste, adversidade, mudança na direção argumentativa. São valores semânticos atribuídos, claro, às conjunções coordenativas adversativas. Então você tem mas, porém, mas, MAS, né? Mas não, você já sabe, vamos só retomar. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, nem tanto, não obstante, né? São conjunções que indicam exatamente a mudança na direção argumentativa. Agora você pode ter também a oposição no eixo da subordinação. A oposição semântica, ela também ocorre no eixo da subordinação. São as conjunções concessivas, lembra? Já vimos lá atrás. Conjunções concessivas, embora, mesmo que, ainda que, conquanto, malgrado com L, não é com U não, viu? Malgrado com L é sinônimo de apesar de, ou apesar de que também é concessiva. Malgrado, embora, certo? Aí você tem, claro, aquelas velhas histórias, né? Vamos dizer, não obstante também, inobstante. Em que pese, são exemplos de conjunções ou de palavras que indicam oposição semântica no eixo da subordinação. São conjunções subordinativas. Tá? Então, nesse eixo aí da subordinação, da concessão, também caracteriza a oposição. Aí você diz, Marcelo, mas o que diferencia a oposição semântica coordenativa da oposição semântica subordinativa? Primeiro, a própria relação sintático-semântica, né? Uma forma orações coordenadas, a outra forma oração subordinada, orações subordinadas, totalmente diferente. As adversativas, elas indicam oposição mesma, negação, contraste. Então é aquela velha história, ele é um cara legal, mas tem problemas, uma ressalva, certo? No caso das conjunções subordinativas, você tem uma permissão, olha só, as conjunções concessivas, elas caracterizam uma permissão mediante quebra de expectativa. Eu vou explicar. Eu estou na sala de aula, aí eu passo uma atividade. Eu digo, ó, pessoal, vocês só vão sair depois que terminar a atividade, certo? Legal. Horas depois eu volto, minutos depois eu volto, e digo, e aí, pessoal, terminaram a atividade? Veja, eles, os alunos e tal, sabiam, ó, a gente só pode sair se terminar a tarefa. Mas aí, no caso, era uma condição. A saída só será permitida depois da conclusão das atividades. Aí eu chego para os alunos e digo, e aí, pessoal, terminaram? Eles digam, ó, não deu tempo não, e tal, aquela coisa, ó. Embora vocês não tenham terminado a atividade, deixá-los-ei sair. Eita, mesóclise, ó. Eu os deixarei sair. Vamos quebrar essa mesóclise aí para não ficar muito, né? Veja, eu permiti, havia uma condição. Mesmo eles não tendo cumprido a condição, eu permiti que eles saíssem. Viu a diferença agora da concessão? Então a concessão é uma permissão mediante quebra de expectativa. Eles quebraram a minha expectativa. Eu esperava que eles tivessem terminado. Então eles deveriam ter terminado para poder ter acesso à saída, para poder sair realmente. No caso, não fizeram, mas eu permiti que fosse feito. Tanto que nas questões CESP, ESAF, FCC, Cesar Rio e tal, quando eles colocam questões para reescritura de frases, é muito comum eles fazerem associação na frase original, conjunção adversativa, e na frase reescrita, a conjunção, por exemplo, concessiva, e vice-versa. Num eles colocam concessiva, na outra adversativa. Adversativa, concessiva, eles sempre mesclam isso. Porque eles sabem, invertendo o lado das frases, é muito comum você ter uma frase de A até B, né? A, mas, adversativa, B. Aí quando eu inverto, quando eu boto B e voltando para A, reescrevendo com a mesma ideia, com outras palavras, em vez de A, adversativa B, né? Expressão A, oração A, adversativa B, ele é um cara legal, mas não cumpriu o prometido. Embora não tenha cumprido o prometido, é um cara legal. Eu já puxo para a concessão. Quando eu vou de B para A, eu vou pela concessiva e não pela adversativa. Entendeu aí? Então há uma associação muito forte por causa dessa história de oposição semântica, tá? Das adversativas para as concessivas e vice-versa. Vamos voltar aí. Aí você tem, claro, a explicação, que você sabe, né? Porque você tem o pois trocando pelo porquê, sinônimo de porquê, né? Pois, claro, explicativo, sinônimo de porquê. O pois está aí. Porquê, porquanto, que, são outras conjunções explicativas, né? Que indicam exposição, tal, tudo mais.
Causa, muito comum também a relação, né? Falamos agora da relação de oposição, mas ó, explicação e causa são outros itens aí muito próximos também em relação à associação discursiva. Pessoal, causa e explicação são muito parecidos. A palavra porquê, junto e sem acento, aparece tanto nas explicativas quanto nas causais. Não é importante isso? Porquanto juntinho. Porquanto pode ser explicativo ou causal. O pois, a gramática os hoje, que já trazem como causal. E é muito claro. Você percebe a associação de um fato com o outro. Então essa questão de explicação e causa são muito perigosas aí para serem assinalados como respostas. São bem interessantes aí, porque geralmente, se você marcar um, o outro está muito próximo disso aí. Embora alguns gramáticos tentem deixar clara essa diferença. Em algumas frases dá para se fazer isso, você consegue separar bem causa e explicação, em outras não. E aí, você está olhando, ó, mas não tem realmente uma causa, uma explicação, fica aquela coisa meio limítrofe aí, tá? Próxima aula a gente termina essa provinha aí. Abraço.